Irmãos e irmãs, meditemos a palavra de Deus que acabamos de ouvir. A nossa oração no Salmo foi este pedido: ó Senhor, saciai os vossos filhos. Pedir para Deus nos saciar significa pedir para Deus nos dar o alimento. E Deus dá a resposta. E podemos perceber a resposta de Deus. O salmista entende a resposta de Deus ao dizer, ao afirmar: vós, Senhor, abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Deus nos sacia com fartura. E nós continuamos pedindo: saciai, Senhor, o vosso povo. A temática da mensagem de hoje. O profeta Eliseu multiplicou os pães para que aquelas 100 pessoas, multiplicou poucos pães para que aquelas 100 pessoas pudessem se alimentar. Jesus multiplicou os pães para que 5.000 pessoas pudessem se alimentar. São Paulo não falou nada disso, mas São Paulo falou da nossa vocação, para que vivamos a vocação a que somos chamados: uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Deus Pai, um só Senhor Jesus Cristo, um só Espírito, um só corpo, que é a igreja. E aí está também a ligação. Somos um só corpo, a igreja, e por isso nos alimentamos do mesmo pão da vida, e por isso também, de modo fraterno, solidário, repartimos o pão. Não é correto, não é cristão que entre cristãos, entre irmãos, discípulos de Cristo, membros do corpo de Cristo, que é a igreja, Cristo é a cabeça, nós somos os membros desse corpo, não é justo que alguns membros padeçam. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro se alegra, todos se alegram. Se um membro passa fome, todos passam fome. Ou se um membro passa fome, todos os outros repartem para que nenhum membro passe fome. Ou seja, a mensagem central é esta de que Deus nos sacia, e a multiplicação dos pães realizada por Jesus é este grande sinal. Sinal do poder de Deus, sinal da bondade de Deus, sinal da compaixão. Semana passada, naquele texto de Marcos que precede a multiplicação dos pães, Jesus olha para a multidão e diz: tenho pena, tenho compaixão. São ovelhas sem pastor, estão cansadas, abatidas, famintas estas ovelhas. Então este é o sentimento de Cristo, este é o sentimento do coração de Deus, este é o sentimento do cristão, de compaixão, de amor, de misericórdia, e que leva a, em primeiro lugar, partilhar, dividir o pão. De fato, Jesus realizou muitos sinais, além da multiplicação, de multiplicar os pães, de repartir os pães, de saciar a fome. Ele curou as doenças, curou doentes, ressuscitou mortos, purificou leprosos, ressuscitou mortos, inclusive deu a vida de novo, expulsou espíritos impuros, demônios, restabeleceu, enfim, o ser humano. Cristo nos restabelece
Esta é a sua mensagem, esta é a sua ação salvadora de nos libertar. E de todos estes milagres, hoje nós ouvimos o Evangelho de São João. Poderíamos, na verdade, estamos na sequência do Evangelho de São Marcos, que conta a multiplicação dos pães, mas, no entanto, a liturgia hoje, também domingo que vem, nos próximos domingos, toma o de São João. Nós já vamos ver por quê que toma o Evangelho de São João, sendo que a multiplicação dos pães é contada também nos outros evangelistas, e, por sinal, é o milagre mais contado nos evangelhos. Há milagres que só um evangelista conta. Por exemplo, a ressurreição da filha da viúva, é o evangelista Lucas que conta isso. A ressurreição de Lázaro, é João que conta. E, no entanto, a multiplicação dos pães, todos os 4 evangelistas contam. E São Mateus e São Marcos ainda contam 2 vezes. Fala da primeira e da segunda multiplicação dos pães. Isso tem, claro, um significado, porque para ensinar que, primeiro, que tudo é para ensinar que a ação do Cristo tem que ser a nossa ação, a ação do mestre tem que ser a ação do discípulo, e de todas as ações, esta seria a primeira, é a primeira obra de misericórdia. Tive fome e me deste de comer. E quem sabe a mais fundamental e a mais elementar ao mesmo tempo. Fundamental porque o corpo faminto desfalece, a alma faminta perece nas trevas do pecado, da perdição. E por isso é tão fundamental. E por isso e também elementar, no sentido de que a mensagem do Cristo é de que nós podemos e devemos repartir o pão, saciar a fome. Nós não somos talvez capazes de ressuscitar um morto. Talvez não sejamos capazes de expulsar um espírito impuro. Podemos também tudo isso, claro. Jesus disse que com fé todos podem, e podem tudo. Mas a nossa fé nem sempre vai tão longe. Porém, saciar a fome dos irmãos, repartir o pão, isso não só podemos, como somos chamados a fazer. Por isso que este milagre é tão contado no Novo Testamento, da parte de Jesus, e até no Antigo Testamento, como nós vimos Eliseu saciando a fome. Elias também tem gestos assim, por isso um gesto tão necessário, tão importante. Pois bem, mas eu dizia, por que estamos lendo o Evangelho de São João? Porque este texto é o início do capítulo 6. E o capítulo 6, que é um longo capítulo, vamos continuar nos próximos domingos. Jesus, da multiplicação dos pães, continua a sua explicação sobre o pão da vida. Porque para a multidão da qual ele sacia a fome, quando volta, ele vai então continuar ensinando e dizendo: vós me procurais porque eu vos saciei a fome, porém eu vos dou o pão do céu, o pão da vida eterna, o verdadeiro maná, melhor do que aquele lá do deserto, em que seus pais comeram, mas depois pereceram. Eu vos dou o pão da vida eterna. Eu sou
o pão da vida. Eu sou o pão descido do céu. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come minha carne, bebe meu sangue, viverá eternamente. Então Jesus e a igreja coloca esta passagem da multiplicação dos pães do Evangelho de João exatamente para depois continuar esta explicação e esta mensagem de Jesus. E claro, Jesus é o pleno cumprimento daquilo que no Antigo Testamento o Deuteronômio já tinha explicado. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E claro, este pão vivo descido do céu, este pão da vida eterna, nós o recebemos na comunhão, na Eucaristia. E por isso aqui, na multiplicação dos pães, Jesus já preconiza, já prefigura, já anuncia a Eucaristia. Ao tomar os 5 pães e os 2 peixes, para multiplicá-los e reparti-los, não basta multiplicar, tem que repartir. Que multiplicar muitas vezes nós sabemos, mas multiplicamos para nós mesmos. Repartir, aí já é evangélico, já é cristão. E Jesus, antes de multiplicar e de repartir, ele tomou o pão, ele deu graças, ele abençoou, deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. O que é que lembra este gesto? O que lembram estes gestos e estas palavras? Os gestos e as palavras da Eucaristia. Ele já está ensinando sobre o que ele faria mais adiante na última ceia, para dizer: fazei isto em memória de mim. Então hoje nós aprendemos mais uma vez de Jesus essas 2 lições. A primeira, da primeira obra de misericórdia, que é repartir o pão, saciar a fome dos famintos. A segunda, que Deus nos sacia, Deus que nos sacia materialmente, humanamente, fisicamente, biologicamente, nos sacia também espiritualmente e na vida eclesial, para que sejamos de fato, que a igreja seja de fato o corpo de Cristo, o corpo do qual Cristo é a cabeça e nós os membros. A segunda mensagem é esta, de que a Eucaristia é este dom precioso. Mas tem uma terceira e última mensagem, de que estas 2 mensagens não são separadas. Quem é capaz de partilhar o pão, de repartir o pão com o irmão, é digno de celebrar a Eucaristia. Quem não é capaz, se não queremos absolutamente, se falhamos, isso faz parte da nossa natureza humana, falhar. Mas se não queremos de propósito, se somos fechados, egoístas, não somos dignos de participar da ceia do Senhor. E se nós não somos dignos de participar da ceia do Senhor, a gente vem a si mesmo? Vem a si mesmo, para que o Senhor nos converta e nos tornemos dignos. Que bonito se a gente entrar na Eucaristia com o coração duro e sair com um novo coração. Como diz o profeta Ezequiel, se a gente entrar
com o coração de pedra, na consciência de que teve o coração de pedra. Essa semana que passou, de fato, teve gente que precisou e eu não ajudei, eu podia ter feito e não fiz, fechei o coração, mas agora, pela Eucaristia, eu saio diferente. Então essas duas mensagens são estritamente unidas. Nos esforçamos para sermos fraternos, para tornarmos-nos dignos da Eucaristia. E participamos da Eucaristia, mesmo reconhecendo-nos indignos, para fortalecer-nos e sermos pessoas melhores, pessoas menos egoístas, pessoas mais abertas e convictas de que, como disse São Paulo, há mais alegria em dar, em repartir, do que em receber, e que Deus ama quem oferece, quem dá com alegria. Experimentar esta verdadeira alegria da partilha. E claro, em todos os seus sentidos, em todas as suas dimensões. Dar o pão a quem tem fome, sim, mas mais até do que isso, ter fome e sede de justiça, porque a fome em nosso país e no mundo é a maior expressão da injustiça social. Num mundo tão desenvolvido e que já poderia ser civilizado, como é que alguém passa fome? Como é que milhares de pessoas passam fome? Como é que milhões de pessoas passam fome? Então, claro, é bonito, necessário fazermos gestos. E quantos gestos? Na igreja, graças a Deus, se faz, sim. Não existe uma paróquia, começava aqui, que não recolhe alimento. A festa do Divino fez isso, que não recolhe alimento, que não faça cesta básica, que não distribua, graças a Deus. Mas não só fazer isso olhando a necessidade de que a justiça reine, e que as estruturas se construam, sejam construídas, edificadas, as estruturas da sociedade, de tal forma que não haja fome, que o pão seja repartido por nós, quando damos um alimento, quando damos uma cesta básica, mas que seja repartido pela própria sociedade e suas instituições e seus governos. As estruturas sejam tais que não haja necessidade de esmola. A esmola é para suprir aquilo que as instituições não fazem. Que não haja esta necessidade, mas que a própria organização social, e com a colaboração nossa, dos cristãos, sem dúvida nenhuma, a própria organização proporcione vida digna para todos e em abundância, como disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não é mesquinho. Quando ele multiplicou os pães, ele não disse assim: é um pão para cada um. Não falou isso não. Todos se saciaram à vontade. Quem precisava de um para se saciar, teve um. Quem precisava de mais, de 2, 3 ou 10, quem sabe, também teve. E ainda sobrou. Jesus é abundante. A Eucaristia é a abundância da graça de Deus. Não é a graça de Deus contada, não é a graça de Deus medida, o mínimo, não. Extravasa, o amor de Deus extravasa. Limites colocamos nós, mesquinhos somos nós. Deus é generoso, Deus é abundante. E Deus não olha mérito, nós olhamos mérito. Ah, esse não precisa ganhar alimento porque esse não merece. Esse está passando fome porque não merece. Merece.
ou se não merece, tem direito. Nós não ajudamos o pobre, nós não fazemos caridade porque o pobre é bom ou porque o pobre merece, é porque ele necessita, mereça ou não, ele necessita. Esta é a generosidade de Deus, todos fazem parte. E voltamos a São Paulo, um só corpo, todos são membros do corpo, do qual Cristo é a cabeça. Por isso é tão bonito contemplar, a gente volta, lendo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, voltamos a Jesus, mestre que ensina, mas que não simplesmente ensina racionalmente. Já foi 1 hora, já foram 2 horas, já foi uma tarde toda de ensinamento, tchau, agora todo mundo vai. Não, tenho pena, tenho compaixão desta multidão. Estão com fome, estão abatidas, estão cansadas. Do coração de Jesus para dentro do coração de cada um. Ele não olhou só o estômago, olhou também que precisa de alimento, olhou também o coração, olhou também o sentimento, olhou a necessidade, olhou o ser humano como um todo. Não, repito, não no seu direito, mas na sua dignidade. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso, daí vem a dignidade de todos nós, seres humanos. E tem gente que nem sabe disso. Mas se nós sabemos, louvado seja Deus, e vamos fazer com que todos possam saber do seu grande valor. Quando o ser humano reconhece o valor que tem diante de Deus, ele vai também reconhecer o valor que tem diante de si mesmo e o valor que ele merece, o respeito que ele merece também dos outros, também do próximo, ao próximo e do próximo, reciprocamente. Então que o Senhor continue nos ensinando e que o Senhor continue nos exortando, como diz aqui São Paulo, com toda a humildade, com toda a mansidão, na paciência, no amor, no vínculo da paz. Amém.